Mateus 7, de 15 a 20, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo do abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Oremos. Pai, te pedimos que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração. Dê-nos o entendimento da tua santa palavra. Que possamos, ó Deus, estar apercebidos da tua palavra e da tua vontade nela expressa. Que possamos, Senhor, nos comportarmos como ovelhas do bom pastor, reconhecendo a Deus aqueles que, assim como nós, também pertencem a ti. E possamos nos conduzir prudentemente, dando testemunho a Deus do teu nome, do teu reino, para que mais pecadores se arrependam e se convertam dos seus pecados. É a nossa súplica. Oramos a ti em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Então, irmãos, depois de muito que Jesus ensinou, como eu já disse para vocês, ele vem entrando numa conclusão do seu Sermão da Montanha. E aqui nesse trecho que nós lemos, na verdade ele faz parte de um discurso todo, né? Todo esse trecho aqui se estende até o final do capítulo 7. Os falsos profetas, dos que entram no reino dos céus e daqueles que ouvem a palavra e a obedecem. Tudo isso faz parte de um raciocínio só, mas eu vou dividir ele aqui em mais 4 sermões, hoje mais 3, que é para nós podermos pegar justamente aí mais ponto a ponto o que é que Jesus pretende com essa conclusão. Ele começa nos falando o seguinte, lá no versículo 15: cuidado com os falsos profetas. Olha, irmão, quando você vê uma placa, cuidado, você sabe que à frente tem um perigo, não é mesmo? Você está lá andando na rodovia ali na BR, tem lá a placa, obras na pista. Dali um pouquinho tem outra placa, obras na pista a 100 metros. Dali um pouco tem mais outra, obras na pista a 50 metros. Pois tem uma barreira. Ali todo mundo tem que reduzir a velocidade, por quê? Porque o trecho é perigoso. Então, nós precisamos entender uma palavra como essa que Jesus está nos dando como um aviso. Cuidado com os falsos profetas. Talvez você fale assim, imagina, pastor, eu sou crente faz tarará de anos. Eu conheço, só de olhar para a cara do camarada eu já sei se ele é gente boa ou se é gente ruim. Bom, se nós tivéssemos de fato esse poder de dedução, nós tivéssemos de fato essa intuição tão apurada, não necessitaria Jesus estar nos dizendo cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas por quê? Cuidado com os falsos profetas porque eles vêm vestidos como ovelha. Isso inclusive é até um provérbio muito popular, né? Aqui no Brasil, o lobo em pele de ovelha. E é isso mesmo, irmão, mas o que significa dizer que os falsos profetas vêm vestidos como ovelhas? Isso significa que eles conseguem imitar todas aquelas virtudes que Jesus os ensinou. Eles se comportam como religiosos, eles parecem piedosos, eles parecem bons religiosos, eles fazem orações bonitas, eles parecem caridosos. Então são pessoas que estão sempre envolvidas com filantropia, com atender o necessitado, com alimentar o faminto.
parecem caridosos, eles parecem humildes, né? Tem uma falsa modéstia, uma falsa humildade, às vezes até demais, até parecem mais humildes do que realmente são. E eles parecem misericordiosos. Então, eles procuram imitar tudo aquilo que Jesus disse. Parecem que eles são desapegados dos bens materiais. Por quê? Porque eles estão vestidos como ovelhas. Eles vão querer comportar-se como crente. E eles vão procurar imitar essa conduta. Cuidado com os falsos profetas, porque eles se parecem muito com os crentes. Eles se parecem muito com ovelhas. Mas, por dentro, são lobos vorazes, lobos devoradores. Eles devoram quem, irmãos? Eles devoram as ovelhas. Falsos profetas misturam-se com as ovelhas, imitam o comportamento das ovelhas, porque são elas as suas presas. Então, o lobo em pele de ovelha, ele vai dispersar o rebanho, ele vai destruir a comunhão, ele vai arrebatar as ovelhas. Nós precisamos estar apercebidos. E existem alguns traços que demonstram quem são os falsos profetas vestidos de ovelha. Jesus diz para nós o seguinte, no versículo 16: através dos seus frutos os conhecereis. E o Senhor propõe uma símile aqui, uma comparação, dizendo: você colhe uva do espinheiro? E você colhe figo da erva daninha? Não. Então, da mesma maneira que uma árvore boa não pode produzir mau fruto, ninguém vai a um pé de romãs procurando colher jiló, assim também a árvore má não pode produzir fruto. Qual é o fruto, então, que esses falsos profetas vão apresentar? Ao longo da Escritura nós vemos diversas menções a falsos crentes, a falsos cristos, a falsos profetas e a anticristos. E aqui eu destaquei algumas, talvez não seja uma lista exaustiva e definitiva, mas partindo desse próprio discurso de Jesus. Então, primeiro fruto que esses vão apresentar é que a lealdade deles é maior aos homens do que a Deus. Então, o comportamento deles é um comportamento bajulador. A partir do versículo 21, Jesus, dentro desse contexto, diz assim: não vai pensando que qualquer um que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então veja, aquelas pessoas que aproximavam-se de Jesus, porque ele era um grande rabi, porque ele arrastava multidões, mas não que eles criam que Jesus era o Messias de fato, que ele era o Filho de Deus de fato. Então assim também os falsos profetas. Eles são bajuladores, eles procuram agradar as lideranças, procuram estar perto de quem está em eminência. Ano que vem, irmão, nós vamos ver muitos bajuladores, Ano que vem é ano de eleição, então Deus que me livre. Gente que não fala com você há 4 anos vai chegar falando com você como se fosse seu amigo, estivesse toda semana na sua casa. Então, esse é um dos frutos. Infelizmente, espero que a gente não seja vítima disso, mas infelizmente é nesse período também um monte de gente que nunca vem na igreja vem, justamente por causa desses propósitos, Talvez não aqui, porque somos uma igreja menor, mas pode ter certeza que igrejas maiores aqui da cidade, é a hora do camarada ir lá. Quando a igreja tem cadeira em cima do altar, então tem gente que chama os caras até para sentar lá em cima. São falsos crentes, são bajuladores, esse é o primeiro fruto. Se o camarada vir com bajulação do seu lado, já começa a desconfiar. O que ele quer comigo? Nós precisamos buscar estar aos pés de Jesus e não bajulação. Então Jesus diz isso: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, bajulação. Segundo, eles promovem mais a sua glória do que a de Cristo. Então, vê que Jesus fala: Senhor, Senhor, no teu nome não profetizamos, no teu nome não expulsamos demônios, no teu nome não fizemos muitas maravilhas, versículo 22. Então eles dizem: nós curamos, nós profetizamos, nós expelimos demônios, nós fizemos maravilhas. Então, isso aí não precisamos ir longe, Tem igreja que você chega lá, tem a foto do camarada estampada na placa.
Então, quer dizer, a promoção é mais do ego do que do Cristo. Então, pessoas que dizem, eu faço, eu pego, eu resolvo, eu pego, eu faço, e não dão a glória a Deus, e não tributam glória a Cristo, também é uma evidência, é um fruto de que trata-se de um falso profeta. Terceiro fruto, que também é apresentado nas Escrituras, mais propriamente lá no Mateus 23, é aqueles homens que aceitam as doutrinas e tradições dos homens, mesmo que essas invalidem a palavra de Deus. Então, os fariseus comportavam-se assim, e Jesus já denunciou os fariseus nesse Sermão da Montanha, e lá no versículo 23 ele vai usar um capítulo inteiro, lá no capítulo 23 ele vai usar um capítulo inteiro só denunciando o comportamento hipócrita dos fariseus. Então, os fariseus preservavam suas tradições e as doutrinas de homem que eles tinham em detrimento do mandamento de Deus. Uma outra tendência do falso profeta é ele criar legalismos ou liberalismos que invalidam, que são contrários à natureza da Escritura. Então há igrejas todas baseadas em legalismo, em lista de pode e não pode, sem levar em conta o que a palavra de Deus diz disso ou daquilo. Há, por outro lado, igrejas hoje ditas inclusivas, em que não se fala de pecado, porque falar de pecado é ofensivo. Então, Jesus diz aos fariseus, como falsos profetas, que eles preservam a tradição dos homens, invalidando o mandamento de Deus. Outro fruto característico dos falsos profetas. Mais um, quarto que eu alistei aqui, eles valorizam mais a experiência religiosa do que a autoridade das Escrituras. Então, pensa nesse contexto do versículo 21 até o versículo 27, que é quando Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E depois lá embaixo ele vai falar assim, todo aquele que escuta essas minhas palavras e não as pratica, assemelha-lo-ei a um homem imprudente, a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. Então veja, essas pessoas estão buscando experiências. Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos maravilhas. Mas elas ouvem a palavra de Jesus e não as praticam. Tem uma casa edificada sobre a areia. Então, são crentes que valorizam mais as experiências que eles têm, sabe? Sentir um arrepiozinho quando ouve uma palavra aqui ou acolá, ou então uma intuição que sentiu, um sonho que teve, do que o que a palavra de Deus diz e orienta. Geralmente, ouvem a palavra de Deus de forma rasa e superficial. Só aquilo que chega aos ouvidos. Não buscam. Mas ainda aquilo que chega aos ouvidos, eles não praticam, como Jesus diz, tem posto a sua casa sobre a areia. A Bíblia, irmãos, é ela quem julga as nossas experiências, e não o contrário. Pastor, eu tive um sonho assim, assim, assado. Irmão, isso tem algum fundamento bíblico? Não, é só fruto da sua imaginação então. Pastor, eu tive uma intuição acerca de tal coisa. Isso tem algum fundamento bíblico? Não. Então a sua intuição está equivocada. Talvez para nós isso não seja muito comum, mas é muito comum no meio evangélico pessoas que vivem em função do que elas sentem, do que elas percebem, do que elas têm de experiência com Deus. E quando nós falamos que a Escritura tem que ser o padrão, que a Escritura tem que ser a nossa regra, nós somos taxados de frios, somos taxados de carnais, somos taxados de fariseus. E não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando que para termos uma casa bem edificada, em solo firme, alicerce na rocha, é preciso ouvir a palavra dele e pô-la em prática. Não interessa o que você sente, interessa os fatos. A nossa fé não é baseada em sentimentos. A nossa fé é baseada em fatos. Naquilo que Jesus fez, no que ele ensinou e no que ele nos mandou fazer. Então, quinto e último
Quinto e último fruto que eu destaquei aqui para falar com vocês. Esses homens, falsos profetas, lobos vestidos de ovelhas, eles não suportam a sã doutrina, ou seja, eles não suportam o ensino do Novo Testamento. Na 2 Timóteo 4,6, Paulo diz: os dias são trabalhosos, os homens não suportarão a sã doutrina, terão coceira no ouvido e amontoarão para si mestres e professores que falem aquilo que eles querem ouvir. Então, essas pessoas não suportam o evangelho verdadeiro. Eles não suportam passar aquilo que os irmãos lá em Paracatu estão passando. Né? Eles são como semente lançada nos pedregais. Quando vem a tribulação, ela se seca. Eles não suportam aquilo ali. Aquilo ali você precisa ter raízes no evangelho para você suportar. Por isso que nós devemos orar como Jesus nos ensinou: não nos deixeis cair em tentação. Senhor, não nos deixeis experimentar uma coisa dessa. Né? O Senhor sabe até onde nós podemos ser tentados, e com toda tentação também nos dá escape, e vencendo as tentações Ele produz em nós paciência e aperfeiçoamento. Mas nós devemos continuar orando incessantemente: Senhor, livra-nos de uma hora dessa tentação. Os irmãos lá em Paracatu foram realmente provados por Deus nesse ocorrido. Então, irmãos, são falsos crentes, lobos disfarçados de ovelha, não suportam o ensino verdadeiro do evangelho. Eles não suportam que nesse mundo nós teremos aflições. Eles não suportam que se Cristo padeceu, nós também padeceremos. Eles querem o quê? Eles ajuntam para si profetas e professores, doutores e amigos que falam aquilo que eles querem ouvir. Então, se nós procurarmos hoje na internet, irmãos, existe um calhamaço de pregadores, de autoajuda, de teologia do coaching, da prosperidade, falando que você pode, que você é capaz, que você é o bem mais precioso, que você é o ponto fraco de Deus, e por aí vai, cada parafernália uma pior que a outra. Colocando então o homem no centro, o homem no trono do seu próprio coração. Se é isso que eles querem ouvir, e eles pagam o profeta para falar o que eles querem ouvir. Como Balaque fez lá em Números 23, e pagou o Balaão para que Balaão amaldiçoasse Israel. Porém, irmãos, Balaão disse: como eu amaldiçoarei aquilo que Deus abençoou? Então, irmãos, falsos mestres e falsos profetas, eles têm esse comportamento, esses frutos, entre tantos outros. São bajuladores, promovem a si mesmos, preferem as tradições e as doutrinas dos homens, valorizam as suas experiências acima da autoridade das Escrituras, e eles pagam profetas que profetizem aquilo que eles querem ouvir. Eles não suportam a sã doutrina. Versículo 19 é uma advertência grave para eles e um aviso sério para nós. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso tem a ver com o que João Batista disse lá no capítulo 3, versículo 10, quando ele pregava no deserto, dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore estéril, infrutífera, toda árvore inútil é cortada e lançada no fogo. Isso diz a respeito da condenação que os espera. Ele diz: eu batizo vocês com água, depois de mim vem um que é mais poderoso que eu. Ele batizará com o Espírito Santo os crentes na salvação e com fogo os descrentes na condenação. Ele tem a pá na sua mão e ele limpará a eira, recolherá o trigo no celeiro e a palha queimará num fogo que nunca se apaga. Pedro também diz que esses que negam aqueles que o resgatou, esses que fazem negócio da fé, que são falsos profetas, não demora a sua condenação e o fogo que os devorará. Então que nós possamos estar atentos. Talvez nós tenhamos algum dia pessoas assim, interessadas em vir aqui no nosso meio, promover-se no nosso meio, bajular a liderança, pessoas que queiram
falar aquilo que nos agrade e que nós gostaríamos de ouvir. Por isso Jesus diz, cuidado, atenção, é pelo fruto que você conhece. Agora, qual o fruto da ovelha verdadeira? Qual o fruto do crente verdadeiro? São aqueles que estão apresentados, aquelas virtudes que estão expressas lá em Gálatas 5:22. O amor, a alegria, a paz, a esperança, a bondade, a benignidade, a temperança, o domínio próprio. Então, nós precisamos aprender a desenvolver esses frutos. Precisamos ser gentios. Gentileza, né? Benignidade lá não é sinônimo de bondade. Bondade é fazer o bem. Benignidade é ser gentil, é dar a preferência. Precisamos ser fiéis. Fé ali em Gálatas 5:22 não é a fé salvífica, não é a convicção, a fé em Jesus, é a fidelidade. Precisamos ser fiéis, precisamos expressar, né, inspirar confianças nos outros. Precisamos ter fidelidade uns com os outros. Precisamos ter temperança, domínio próprio, mansidão, domínio próprio. Todos esses são frutos que se esperam em nós, que somos crentes verdadeiros. Agora, nesses que são falsos profetas, nesses que são lobos em pele de ovelhas, eles não podem. Eles podem até tentar imitar o comportamento religioso, né? Imitando a caridade, imitando as orações, imitando a pregação. Até pode até operar algumas maravilhas, né? Como Jesus diz no sermão profético, Mateus 24, que esses homens, esses falsos cristos, esses falsos profetas dos últimos dias, fariam tão grandes prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas, veja, se possível fora, não é possível. Deus é mais, Deus é maior e não nos permitirá sermos enganados por esses. Mas que nós possamos orar, então, pedindo a Deus que nos dê graça, discernimento de espírito, entendimento, e que também nos livre de coisas como essas. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com o nosso Senhor agora. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que oramos a Ti acerca dessa palavra, te pedindo que aguardes o nosso coração. Que nós, de fato, estejamos atentos a Deus. A falsos crentes, falsos profetas, Senhor, que vem até nós com aparência de piedade, Senhor, aparentando uma religiosidade, uma devoção, com muita, Senhor, atitude, com muito garbo, mas só exteriormente. Senhor, apenas imitando aquilo que o Senhor de fato produz em nós. Frutos espirituais nos nossos corações. Que nós estejamos atentos e nós saibamos, ó Deus, disciplinar lobos que venham lançar, ó Deus, discórdia no meio do rebanho. Lobos que venham dispersar o rebanho. Lobos que venham arrebatar as ovelhas do rebanho. Mas nós cremos e confiamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, é o bom pastor, que nos tem em Suas mãos. Senhor, que nos protege e nos conduz, vai adiante de nós, levando-nos a verdes pastagens, alimentando-nos espiritualmente da Tua santa palavra. Te pedimos, Senhor, livra-nos de uma tentação como essa. Livra-nos, Senhor, desses homens maus e fraudulentos. E, Senhor, preserva-nos fiéis a Ti, que nós possamos gerar frutos, possamos, Senhor, conquistar almas para Ti, possamos levar pecadores ao arrependimento, à conversão de seus maus caminhos, possamos cobrir uma multidão de pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a nos mantermos fiéis ao ensino e à doutrina de Jesus. É a nossa oração que fazemos a Ti agradecidos. Oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.